Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Lição da Escola Bíblica Dominical, iremos falar sobre o exercício físico. Então, eu quero ler a palavra que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 6, que diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguidos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas palavras e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Pois bem, o ponto principal da lição está no verso 8, que diz que, porque o exercício corporal para pouco proveita. Para entender um pouco desse texto, ele não está querendo dizer que o exercício físico, a atividade física, ela não deve ser praticada, ou ela é errada, ou ela não tem, vamos dizer, qualquer validade. O que ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo, é que o exercício físico ele tem pouco proveito quando ele é comparado para ter resultados espirituais, resultados de devoção, resultados onde nós iremos exercitar a nossa fé. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui exatamente nesse texto, para podermos entender um pouco melhor? Ele está escrevendo essa palavra para um jovem chamado Timóteo, um jovem que tem uma vocação ministerial. E tanto o apóstolo Paulo quanto o próprio jovem Timóteo, eles tinham conhecimento do cotidiano da vida grega. Por quê? Porque aquele era o ambiente, aquela era a cultura ao qual os dois viviam. Então o que o apóstolo Paulo faz? Ele pega a cultura grega, principalmente relacionado à atividade esportiva, ao atletismo, às competições esportivas, e faz uma comparação à prática da vida espiritual e explica dessa forma para Timóteo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo falar para Timóteo? Olha só, conforme a atividade física, a competição esportiva, ao atletismo, ele precisa ser exercitado. Nós, como cristãos, principalmente você, Timóteo, que tem uma vocação ministerial, você precisa exercitar a piedade. Ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui? Ele não está aniquilando a atividade física, ele não está aniquilando a atividade esportiva. Ele está querendo dizer, fazendo uma comparação, dizendo que, como a atividade esportiva ela precisa de ter os seus exercícios, a piedade também precisa ser exercitada. Ele diz o seguinte ali, ela para pouco proveita a atividade física, pouco proveita em relação à piedade, em relação à fé, em relação à oração, em relação ao jejum, em relação à leitura da palavra. Ela vai ter o seu proveito quando ela está relacionada à parte física do ser humano. Ou seja, você não está proibido de ter uma atividade física. Você não está proibido de você ter uma vida, você praticar o atletismo, você praticar determinadas competições, você praticar determinado esporte. Sendo que você tem que ter em mente que essa atividade esportiva que você está praticando, essa atividade, essa competição a qual você irá participar, ela não tem validade muito na tua vida espiritual. O que vai acrescentar na tua vida espiritual é a oração e a leitura da palavra. Mas ela tem a sua validade relacionada ao teu corpo físico, ao ser humano como corpo. Então o que o apóstolo Paulo fala? Olha só, Timóteo, você que está inserido nesse contexto da cultura helênica, ou você que é um jovem, você que vê práticas esportivas, você que vê pessoas indo para as competições, ver quem é o melhor, quem vai ser o vencedor, eu quero dizer o seguinte,
todas essas competições, todas essas formas esportivas, ela tem pouco valor quando comparado à vida espiritual. Ele vai muito mais além, ele começa a fazer uma analogia na prática. Conforme o atleta ele precisa se exercitar, nós como cristãos, você, Timóteo, você também precisa exercitar a sua piedade. E o que vem a ser piedade de acordo com esse texto aqui? Piedade não é aquela pessoa que venha ter dó, que venha ter pena, não. Piedade aqui está relacionado, principalmente no grego aplicado pelo apóstolo Paulo nesse texto aqui, ele tem a ver a fatores que vai fazer o nosso relacionamento para com Deus. Por exemplo, ele está dizendo aqui sobre a oração, sobre a leitura da palavra, sobre o relacionamento para com os irmãos, para com o próximo. Então a piedade aqui é muito mais além. Nos próximos textos nós vemos o apóstolo Paulo falando o trato no amor, a fé, a pureza, em ler, em exortar, em ensinar. Todas essas características que o apóstolo Paulo disse aqui são fatos que fazem parte da piedade. E o que ele está querendo dizer mais além ainda? Timóteo, conforme o atletismo, conforme as competições esportivas, elas precisam ser exercitadas, elas precisam ser praticadas pelo atleta, pelo que compete, é algo cotidiano, a tua vida piedosa também precisa ser praticada, também precisa ser colocada em exercício. Ou seja, esse comparativo, essa analogia que o apóstolo Paulo fez para Timóteo, ela é perfeitamente aplicado para o nosso tempo presente. É muito bom você ter uma prática esportiva, você ter cuidado com o seu corpo, você frequentar determinados lugares onde você vai conseguir estar cuidando da sua parte física, e isso é importante. Isso deve ser recomendado e até mesmo incentivado, principalmente para nós, cristãos que precisamos preservar pelo nosso bem-estar. Então o homem, pela sua saúde, ele precisa estar exercitando, mas ele não pode deixar de exercitar a fé. Ele não pode deixar de exercitar a oração. Ele não pode deixar de exercitar a leitura bíblica da palavra de Deus, aquele devocional ao qual Deus vai estar fazendo aplicações espirituais, lições importantes em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Ele não pode deixar de exercitar a caridade, o trato para com o próximo, seja para aqueles que são os nossos irmãos na fé, o trato de amor, de afeto, de respeito, mas aqueles também que estão necessitados, precisando às vezes de uma ajuda espiritual ou até mesmo de uma ajuda material dentro das nossas possibilidades. Esse exercício da fé, ele deve ser praticado. A piedade, então, ela tem dois aspectos importantes. Tem um aspecto do nosso relacionamento para com Deus, ao qual nós devemos exercitar através da oração, através da palavra, e nós temos também um outro aspecto, que é o aspecto externo, ao qual nós iremos exercitar para com os nossos irmãos ou para aqueles que não professam até mesmo a fé, mas são pessoas necessitadas, esperando, às vezes, uma palavra das boas novas ou até mesmo uma ajuda material, ao qual vai poder estar, dessa forma, tendo uma condição melhor de vida. Portanto, nós como cristãos, conforme o apóstolo Paulo disse para Timóteo, é perfeitamente aplicável para o nosso tempo presente. Nós devemos exercitar a piedade, nós devemos exercitar o nosso bom relacionamento para com os nossos irmãos, nós devemos exercitar a caridade e nós devemos também ter uma vida de oração, de leitura da palavra. Incentivamos o exercício físico, ele não é pecado, ele não é errado, mas em relação à vida espiritual, para pouco ele aproveita. O que aproveita é o nosso relacionamento para com Deus, nós exercitando a piedade, e ter um relacionamento profundo para com o nosso Pai, o nosso Criador, e também um relacionamento para com nossos irmãos. Que você venha ter uma semana abençoada, um forte e fraterno abraço, tudo de bom sempre.